Olá, gente, boa noite! Boa noite a todos. Gente, eu queria tratar com vocês aqui de uma matéria que aconteceu hoje. Engraçado, eu estava no meu Facebook e recebi uma notícia muito triste de que o embaixador não, a embaixada da China, ela deu uma nota ameaçando as consequências negativas após uma publicação do presidente da Comissão de Relações Exteriores, o senhor Eduardo Bolsonaro, deputado federal. Dizem ontem que uma postagem do deputado, ontem não, segunda-feira, perdão, uma postagem do deputado federal Bolsonaro, Eduardo Bolsonaro, foi associado à questão da tecnologia 5G, a chinesa, que a gente já vem conversando aqui com vocês há algum tempo, que o Brasil vai passar por um edital público, né, para que as teles usem essa tecnologia no país a partir de 2021. E ontem, hoje houve uma reação na China e também, não só ontem, né, terça e quarta, e provocou uma reação também além da embaixada da China em outros meios, né? Eu participo de vários grupos, em um do grupo do Facebook colocou-se a nota da embaixada que chama de infundadas as palavras do deputado e ameaça assim com consequências negativas a quem perturbar essa parceria China e Brasil. Ô, gente, o Brasil já está assim com dificuldades econômicas e a gente passar por essa situação é uma narrativa que a gente não concorda mais, né? Na postagem foi feita na noite de segunda-feira, o deputado que também, como eu já disse, é presidente da CRE, que é uma comissão lá no Senado de Relações Exteriores. Ele é ainda porque, vou dizer a vocês, ao público mais assim distante de algumas notícias, talvez até nem tanto, mas você sabe que nós estamos em um momento de pandemia e o Congresso Nacional não está funcionando a contento, ou seja, não é que a contento, é a todo vapor. Então as comissões permanentes da casa não funcionam, não só do Senado, como do Congresso, de todo o Congresso, da Câmara dos Deputados. E essa comissão das Relações Exteriores é quem realmente remete a os maços diplomáticos, né? Quem envia, defere o nome dos nossos embaixadores no mundo todo. Bom, então essa primeira parte que abriu essa sequência hoje de mensagem foi assim até deletado pelo deputado, mas a CNN admitiu ter apagado também o trecho inicial para evitar distorções, né? E ele diz na nota lá: apaguei para não dar margem e associar uma opinião pessoal a uma posição do governo. Eu até mantive a coerência e falei lá, gente, o deputado ele tem foro, né, para poder emitir qualquer opinião, mas agora trocar as coisas, porque o Brasil, isso é a palavra de um embaixador lá em Pequim, na China. O Brasil está metendo os pés pelas mãos, né? Diz o ex-embaixador em Pequim. Inclusive ele vai falar amanhã no YouTube, dia 26, às 20 horas. E esse problema da China, né? Com esse problema do 5G. Bom, então ainda que houve uma crítica, especialmente a esse episódio em que o embaixador, inclusive da China aqui no Brasil, republicou uma mensagem chamando a família de Bolsonaro, do presidente Jair Bolsonaro, de grande veneno do Brasil, eu acho que também é uma troca de farpas, não precisava disso agora, até porque já saiu em vários sites de notícias e a gente tem notícia de que assim isso pegou mal, né? A Rússia diz que afastou o navio de guerra dos Estados Unidos de suas águas após assim verificar, né? Isso é uma notícia internacional de recente, de suas águas, né? Marítimas, né? Ou seja, a Rússia que tinha localizado um contraperdeiro tipo navio de guerra da Marinha dos Estados Unidos operando ilegalmente em águas que são territoriais perto do mar do Japão, mas expulsou, disse o Ministério da Defesa da Rússia, na terça-feira, dia 24. Essas são algumas das duas notícias, além do aumento de Covid. Gente, eu estava ontem conversando com um amigo meu na internet e ele comentando, né, sobre a questão. Existe
existe uma preocupação com relação à Covid. Só aqui no meu estado, na Bahia, são 1.472 novos casos de Covid. Então, a cada dia tem aumentado. Vamos usar máscaras quando sair. Ni paz, ni guerra. Hoy vamos a hablar un poquito de español. En América Latina y existen muchas personas que nunca oyeron nosotros hablamos en español y me encanta muchísimo. En América la violencia lo escoge a uno desde que nace y que debemos determinar es cómo la utilizamos. Es el ser más íntimo del hombre latinoamericano es la prueba de que yo existo. Ariel Dofman, en la imaginación y violencia en América. Bom, ya vamos a hablar ahora de paz y de guerra. Hoy estamos delante de un tema que, así como cuando se analiza como el concepto de paz surgió en los estudios de la política moderna, se observa que hay una tradición de esos estudios que destacan se observa una tradición de estudios que se destacan en la investigación temáticas. A causa de la importancia económica, política y militar de los Estados Unidos de América, el punto de vista liberal, conocido como teoría de la paz democrática, acerca de la paz es el más influyente en las relaciones internacionales. Aunque los estudios estén muy influenciados por las políticas de poder que rodean el sistema internacional, actualmente en el pasado el concepto de paz y sus consecuencias fueron creados y desarrollados mientras surgía la polis en la Grecia antigua. En ese periodo, paz y orden eran dos conceptos hermanos que en la práctica caminaban juntos para la creación de lo que vendría a ser el Estado. Asimismo, la interpretación moderna que lleva la paz como una variable subordinada a la manutención del orden fue exportada de la tradición que buscaba convertir la situación social en algo que fuera positivo a las transformaciones que se hacían en el aparato estatal. Además, hay también la creencia en la correlación severa entre paz y guerra, donde la primera aparece como un complemento o la segunda. Hay un autor que dice que un sentido que se aproxime de lo que ocurre en el mundo, según ese autor, paz es la facilitación de la no explotación, sustentabilidad, relaciones sociales inclusivas, que sean libres de violencia, que sean libres de violências diretas e indirectas, né? Y de las amenazas de estas acciones violentas. Entonces, el autor trae para nosotros que se puede decir que la paz también puede ser amenazada por formas no físicas y por lo tanto conlleva en su concepto aspectos sociales como el desarrollo social, educación, salud, seguridad y acceso a la justicia, para que se obtenha um ambiente pacífico. Então, as guerras sempre foram, na verdade, uma realidade no contexto do que a gente vê hoje. Os conflitos armados, né, estão conceitualmente em dois níveis, ou seja, há um novo tipo de guerra, que é caracterizado pelo seu aspecto micro em relação à escala dos acontecimentos e também pela expansão
de sua manifestação no globo, em todo o mundo. Bom, também conhecida como a Guerra da Pós-Modernidade, essa guerra da pós-modernidade, as novíssimas guerras hoje são comuns nos estados com baixas condições de acesso. Primeira, estrutura básica, né? Para a manutenção de uma vida de saúde e acesso também. Esses novos conflitos, eles estão, na verdade, sempre em uma volta, um vai e vem com os princípios westphalianos. Então, a paz de Westfália é uma coisa que é muito estudada pelos aqueles que querem ser embaixador, que querem ser alguém hoje no mundo. Então, eu acredito que esta nova forma de manifestação, né, de atritos pelos estados, não apresenta diferença entre guerra, crime organizado e violações em massa. O que ocorre é que muitos deles violam em massa os direitos humanos. Então, ademais, a baixa intensidade dos termos geográficos é central, pois os conflitos estão ao redor dos estados, né? Ou seja, estão sempre rodeando os estados e estão cada vez mais compostos por atores não estatais, que formam uma rede não territorial entre eles. Então, logo, o papel da sociedade civil frente ao conflito também adquire uma nova interpretação. Por isso que fala-se muito em segurança dos países. Bom, o que antes era um palco das agressividades, agora é um tanto um palco como alvo de violência entre os atores. Né? Esse fenômeno social é conhecido como, por exemplo, a privatização da violência. Por exemplo, privatização da violência é uma proporção de óbitos entre a sociedade civil e os militares nos conflitos armados, segundo Moura, 2004. Bom, no século passado, por cada 8 militares mortos, se produzia a morte de um civil. Agora, por cada 8 civis mortos, se produz a morte de um militar. De fato, essa mudança de foco para os não combatentes, né, que são os civis, antes condenados em um aspecto central para as novas ou novíssimas guerras. Bom, o que converte as zonas de paz e as zonas de guerra em categorias sem distinção. Falando em zonas de paz, o Brasil ele nunca, nunca não, mas em grande parte de sua história não quis fazer guerra com seus vizinhos. Nós queremos mandar um abraço para Silvano Salles, que está nos assistindo. Muito obrigado pela presença. Dessa maneira, só nos agrada. Então, se pode trazer assim uma distinção entre essa nova guerra e a anterior, né? Então, enquanto as novas guerras são criminosas, despolitizadas, privadas e predatórias, a guerra tradicional era ideológica, política e coletiva. Então, tem um autor chamado Collier. Esse novo fenômeno de conflitivo, ele se baseia em um lucro privado, ganhos e ressentimento. Por exemplo, no surgimento dessas novas autoridades e regulações que não estão conectadas com o âmbito estatal, há um ponto central para que se compreenda as dificuldades do Estado e dos mecanismos de manutenção da segurança coletiva em lidar com as consequências das ações destes novos atores do sistema internacional. Ademais, distintamente do que se passou com as guerras no passado recente, como guerra civil na Europa, principalmente na Espanha e na Europa do Leste, nas quais haviam ressentimentos acumulados por parte da população. Agora os conflitos eles são feitos sem o apoio dos civis e não levam ao aspecto da luta social. Eu me recordo que quando os Estados Unidos, inclusive tem vários filmes, né? Quando os Estados Unidos foi participar de uma guerra contra o Vietnã, muitos americanos saíram nas ruas contrários a isso. Então o surgimento de essas práticas de guerra tradicionais, elas não estão mais hoje no processo. O que acontece são os atores que mudaram, né? Que é assim, não que os militares saíram de cena, mas
assim, existe a violência entre os atores, né, que é gratuita e possui um caráter estratégico para o desenvolvimento e promoção do terror. Veja bem, lida-se com isso também o Estado Islâmico, que, se você ver, está na Síria provocando terrores, quer dizer, estava, né, uma grande parte do país já foi liberta, e no Iraque também. Bom, então, em contraste com as práticas comuns nas guerras tradicionais, atualmente a violência entre os atores me perdi. Tá, vamos lá. Então, em contraste com as práticas comuns, as guerras tradicionais atualmente, a violência entre os atores é gratuita e possui um caráter estratégico para o desenvolvimento e promoção do terror. Então, assim, a causa dessas novas características das novas guerras não podem ser facilmente classificadas numa definição desenvolvida anteriormente para os conflitos do passado. Então tem uma pesquisadora chamada Tatiana Moura, deixa eu ver se eu encontro ela aqui, ela fala o seguinte: o que se ocorre é uma dinâmica de dissimulação da violência armada organizada e o crescimento de violência suburbana, a qual ocorre em microterritórios, bairros, ruas, favelas, é o que eles chamam de guerra do tráfico, e não tem o objetivo de converter-se em um poder equiparado ao Estado, senão uma força que se desenvolve paralelamente ao Estado. As milícias do Rio de Janeiro, no México, por exemplo, o cartel de Cali com o cartel de Jaén, o cartel da Colômbia. Então são essa dinâmica de disseminação física, de violência armada. Tanto que já matou várias pessoas no mundo todo. Então é patente que sobre todas essas zonas de indefinição, onde a guerra e paz se confundem, em sociedades que vivem processo de reconstrução pós-bélica, né? Ou seja, pós-guerra, dominado por preocupações de curto prazo e por um conjunto de experiências políticas, né, econômicas e sociais. Eu me lembro que Kosovo mesmo foi um processo que durou muito tempo, não muito estudado pelos grandes juristas, mas desde que aconteceu, né, a matança de pessoas de uma determinada etnia, né, de uma classe étnica. Então essa coisa da violência social disseminada, em que um arsenal de política de cultura e violência acumulada ao longo das décadas, se lança em violência armada organizada. Já que a gente está falando sobre guerra e paz, atualmente a América do Sul é uma das regiões que mais se encontra imersa neste fenômeno de guerra. A gente não tem guerra declarada assim, de um país com outro, mas desde os anos 80 e 90, variáveis como elevados níveis de desigualdade social, regional, altas taxas de desemprego, rápido crescimento das zonas urbanas, principalmente, como eu falei, na Cidade do México, São Paulo, Peru, outros centros como Santiago no Chile. Então, essas zonas, áreas metropolitanas, têm fragilidade de estrutura básica, disponibilidade crescente de armas ligeiras, né, e de crime organizado, e a cultura de violência são centrais para explicar o atual momento da região. Bom, o Brasil é um exemplo claro de um país que vive num novo tipo de conflito, porque é um país que está sempre em volta, não está envolto em nenhuma guerra oficial, mas somente no Rio de Janeiro morrem muitas pessoas. É uma das taxas mais elevadas de homicídio provocada por armas de fogo no mundo, né? É incrível como o Rio de Janeiro consegue ganhar de muitos lugares. Portanto, converter em visíveis e reais esse contexto marginal, que pode indicar, assim, de início, das novíssimas guerras, e buscar novas formas de lidar com as irregularidades. E as consequências disto são conflitos com possibilidade para ordenar a situação de países que não estão em situação de guerra convencional. Então há vários estudos que falam que o Brasil não está em guerra, mas só os números de pessoas mortas por arma de fogo dizem que ele está. Gente, antes de continuar, eu queria agradecer. Há algum tempo atrás, não sei quando exatamente, eu botei no meu WhatsApp uma campanha, um abaixo-assinado, e as pessoas que assinaram por esse abaixo-assinado viram o meu interesse de participar de um edital público, né, que
foi lançado por um fundo chamado ALAS, que é um apoio ao desenvolvimento de lideranças pardas. E esse fundo ele tem 3 participações, né? Tem uma fundação brasileira, mais 2 internacionais. A primeira fase já aconteceu, hoje saiu o resultado. Aliás, saiu ontem, eu vim saber hoje. Foi a iniciativa da Fundação TID Setúbal, que é uma fundação com parceria do Instituto Birapitanga e o Pórticos, da América Latina. Que eles visam ampliar a diversidade aí, racial em espaços de influência e decisão na sociedade para contribuir com a promoção da justiça social. Bom, e hoje teve hoje não, ontem mais uma vez, teve a seleção dos 50 pré-finalistas. Eu participei da seleção, mas não fui, assim, não consegui chegar na reta final da seleção, primeira fase, perdão. Mas ficou uma baiana, eu queria ler o nome dela aqui. Eu não conheço ela, a Cláudia Isabelle dos Santos, parabéns. Ela vai participar de uma entrevista e vai ganhar 15 mil reais para fazer qualquer curso que ela preferir. Na verdade, vai ser escolhida ainda das 50 que ficaram, né? Eu fiquei com a notícia de que as pessoas que fizeram parte, foram mais de 200 no Brasil todo, né? E assim, eu fiquei muito feliz em participar. Porque com base assim nesse apoio de fomento de pessoas que ocupam espaços de poder e decisão, isso significa que a construção de uma sociedade mais justa está diretamente relacionada ao aumento de lideranças, né, pardas e negras também no poder público, já que essa esfera aí pode ser judiciária, política, empresa, academia, não importa a esfera que você atue, né? Eu acho que essa lógica tem ligação intrínseca com o trabalho que se faz, que é o enfrentamento às desigualdades. Então, o projeto Primeira Ação do Fundo ALAS, ele visou ampliar essa diversidade, doando 30 bolsas de até 15 mil reais, e teve inscrições abertas no dia 19 de outubro e eu participei, só que me impressiona, porque eu tive que arrumar 100 assinaturas, né, de pessoas e entregar a eles um vídeo com um pouco do meu trabalho e também assim, vários documentos, inclusive um documento que eu já participei de algum serviço social, né? Então, de acordo com a coordenadora do programa da Fundação TID Setúbal, lá de São Paulo, entre os candidatos, que foram 239 candidatos, 72, né, vieram do Nordeste, ou seja, somente 19,5%. Ou seja, a maioria mesmo vieram do Sudeste, foram 64%, 239 foram do Sudeste. E ainda tiveram 25 candidatos do Centro-Oeste, 25 candidatos do Centro-Oeste e 22 do Sul, e do Norte 14 pessoas. Só ficou 50 pessoas, então vou ler de novo o nome dessa felizarda, a Cláudia Isabelle dos Santos. Eu não sei de onde ela é, eu ainda vou ficar sabendo depois, mas eu parabenizo a Cláudia por ela ter chegado nesse patamar. Foram várias as modalidades de inscrições, ações culturais, artísticas, voltada para política institucional, empreendedorismo. Então, outro ponto que a gente percebeu nesse edital público que eu participei foi para fomento e apoio a causas, né, assim, que se confirmaram inclusive tem um site, né, na Fundação, quem não conhece, pode entrar no site Fundação TIDE, Setúbal.org.br, e lá tem o resultado dessa seleção pública. Inclusive o coordenador de fomento, ele falou que as inscrições confirmaram que há uma demanda enorme, represada de apoio ao fortalecimento de trajetórias de pessoas que são dessa população, né? E considera que 2/3 das candidatas correspondem a mulheres. Isso foi até, assim, eu fiquei muito feliz,
que assim tivemos 87% de pessoas que se autodeclararam negras, mas que outro destaque foi a participação das mulheres. Então, e também as candidaturas juntas somaram 29% entre o Norte e o Nordeste. Quase 30% foi das regiões mais em dificuldade do nosso país, né? Como a Bahia participa da região Nordeste, eu participei pela Bahia. Bom, então a Associação Brasileira de Ciência Política vai desenvolver também, em parceria com o Nexo. Eu quero lembrar vocês, um dos melhores jornais, eu não tenho acesso, porque é fechado, é claro, por assinatura, mas o Nexo Jornal é um ótimo jornal para se ler sobre todos os assuntos internacionais ou nacionais. Muito interessante. É uma iniciativa que eu apoio e incentivo a quem quiser ler. Tem o Nexo Jornal e tem também um site de notícias. Bom, então, considerando o que a gente está falando hoje, primeiro eu trouxe algumas notícias e agradecer a quem pôde assinar o meu abaixo-assinado para eu participar dessa seleção de bolsas da Fundação Tídio Setúbal. O meu muito obrigado. Principalmente minha família que está em Feira de Santana, meus irmãos. Eu fiquei muito contente em ter participado. Foi uma experiência, né? A gente cresce. Queria agradecer a Carlos Almada, a tanta gente que se eu fosse nominar aqui eu iria me perder. Mas, voltando ao que a gente estava conversando, paz na prática, né? A temática da paz faz parte de uma história política mundial desde há muitos anos. No entanto, depois da Segunda Guerra Mundial, o tema começou a ser cada vez mais recorrente nas reuniões e acordos políticos, principalmente na Organização das Nações Unidas, a ONU. E eu vou falar em espanhol para vocês terem ideia, porque o material está todo em espanhol. En 1945, en la ciudad de San Francisco, en los Estados Unidos de América, fue creada la Organización de las Naciones Unidas, ONU, con el comprometimiento de mantener la paz y la seguridad internacional y ayudar en el desarrollo de las relaciones de amistad entre las naciones, así como promover los derechos humanos y el progreso social. Antes de la creación del organismo, la búsqueda por la paz ya estaba presente en el diálogo internacional cuando el presidente americano Woodrow Wilson, al final de la Primera Guerra Mundial, propuso sus 14 puntos, los 14 puntos para que se evitaran nuevos conflictos. Todavía, incluso con ese tipo de iniciativa, no se ha llegado a una plataforma uniforme de acción para la paz en el sistema internacional. En 2006 fue creada la Comisión de Consolidación de la Paz, CCP, como un órgano asesor intergubernamental para apoyar los esfuerzos en pro de la paz en los países que salen de situaciones de conflicto y servir como un complemento clave para la capacidad de promoción de la paz mundial de la comunidad internacional, la ONU. No obstante, desde su creación, PSC, la mayor organización que se dedica a la paz, la CCP, ha hecho acerca de los cambios de concepciones de paz en los alrededores del mundo. En 2001 fue lanzado el informe Brahimi, el cual hizo críticas a la forma homogénea de acción de los organismos internacionales para la construcción y manutención de la paz en regiones no occidentales o que no siguen los principios liberales acerca de la plataforma de acción en la política internacional. Además de la creación de la CPP, las Naciones Unidas lanzaron en su resolución A52 en 1998 la definición cultural de paz. Esta consiste en valores
actitudes y comportamientos que rechazan la violencia y previenen los conflictos tratando de atacar sus causas para solucionar los problemas mediante el diálogo y la negación entre las personas, los grupos y las naciones. Entonces, este es uma resolução da ONU, né, que é chamada A52 de 1998, que define a cultura da paz. No ano seguinte, a declaração, né, e o programa de ação sobre uma cultura da paz, elas foram criados e assim, os 8 âmbitos de atuação em níveis regionais, nacionais e internacionais foram identificados e propostos por: primeiro, propor uma cultura de paz por meio da educação. Sempre a educação em primeiro lugar. Segundo, promover o desenvolvimento econômico e social sustentável. Terceiro, promover o respeito de todos os direitos humanos. Quarto, garantir a igualdade entre mulheres e homens. Quinto, promover a compreensão, a tolerância e a solidariedade. Sétimo, apoiar. Sexto agora, promover a participação democrática. Sexto, apoiar a comunicação participativa e a livre circulação de informação e conhecimentos. E por último, 8, promover a paz e a segurança internacionalmente. Foi proposto pela Unesco. Então, portanto, em nível estrutural, para que a paz ocorra de forma sustentável, é reconhecida pelas Nações Unidas e pelos países que ratificaram essa resolução de 1988, e ainda que sejam visíveis as dificuldades no caminho proposto pela organização, começando pelas diferenças culturais e pela busca de vantagens econômicas e políticas nas relações entre os países. Ainda que seja necessário que se incluam de forma nivelada, todos os países têm que considerar o projeto de construção da paz como um aspecto referente ao multiculturalismo, o multiculturalismo e o respeito às individualidades. Segundo o qual, o presidente da Comissão de Consolidação da Paz, o brasileiro Antônio Patriota, que inclusive já foi embaixador do Brasil, no seu discurso ao Conselho de Segurança, é necessário que haja uma abordagem integrada e que seja baseada na coerência entre as abordagens políticas, de segurança e de desenvolvimento. Então, segundo a ONU, ainda que de acordo com o presidente da comissão, como já falei, Antônio Patriota, ele já foi embaixador do Brasil nos Estados Unidos, e ainda que tenha atenção e compromisso com a comunidade internacional, para que no futuro os desafios de longo prazo e complexos possam ser aquebrantados. Então, deste modo, devido às diferentes formas de lidar com o conflito, a violência e a guerra, não se pode criar uma definição muito precisa de paz, pois esta está num processo que ocorre de forma diferente em cada lugar e que requer suporte diferenciado de acordo com a finalidade da região ou com a característica da região e sua população. Então, segurança como um conceito de relações internacionais também que traz os novos desafios. Bom, os novos conflitos trazem não somente um debate sobre o que se sustenta por paz, senão também abrem caminho para uma discussão no campo da segurança internacional referente nessas áreas de conflito. Bom, afinal, houve variações de conceito de segurança que se estreitam desde uma versão realista, tradicional, que compreende o tema como as relações de poder entre os estados e o possível recurso à guerra, até as posições que consideram que qualquer tema pode ser acordado como uma ameaça existencial. Nesta nova era de paz aparente, as questões de que a segurança, de que é segurança, de que é segurança de quem que se fala,
que conta como segurança e como ela pode ser obtida, surgindo para o alentar, né, para alentar o debate. Então, ele está colocando aqui para nós que esses novos conflitos têm sido um desafio para esses estados, né, com essa questão da confluência geopolítica para manter a paz. Bom, segurança, como um sujeito de pesquisa acadêmica profissional, é compreendida como uma área relativamente recente e amplamente anglo-saxona, que vem a ter preeminência depois da Segunda Guerra Mundial. Os estudos de segurança, eles nos trazem como um dos subcampos acadêmicos mais importantes das relações internacionais. Concretamente, em efeito de sua aparição durante a Guerra Fria, a perspectiva imperiosa dos estudos de segurança pode ser sumarizado como respaldando o realismo político e preocupado com os chamados 4S: Estados, Estratégia, Ciência e Status Quo, segundo Williams, 2010. Então, se preocupava com o Estado porque era ele que se considerava tanto como um agente, como um referente mais importante da segurança nas políticas internacionais. O que ele coloca aqui é que os estados eram, na verdade, os atores principais que podiam decidir sobre a guerra ou não. E aqui também diz o seguinte: se inspirava a ser científica para ser considerada como autêntica, como um conhecimento objetivo, contrário ao simples opinião que adotasse métodos que remetessem a ciências naturais como física, como química. Bom, por fim, os estudos de segurança tradicionais refletiam uma preocupação implícita e conservadora de preservar o status quo, já que as grandes potências e a maioria dos acadêmicos que trabalhavam na área entendiam política de segurança como um meio para prevenir mudanças radicais e revolucionárias na sociedade internacional. Gente, eu estou lendo aqui em outra língua e traduzindo ao mesmo tempo, então você me perdoe se sair alguma coisa aí meio diferente. No período pós-Guerra Fria, por seu turno, foi caracterizado pela multiplicidade de definições de segurança e temas passíveis de segurança securitização. Põe em destaque a tipificação utilizada por Terry Riff, e por qual os estudos de segurança se dão por um lado com os tradicionalistas, agrupados como positivistas, com que envolve perspectiva que tem em comum o estado-centrismo e o foco com a defesa militar desses estados. Por outro lado, também se dá um estalido teórico, uma aclaração teórica de um grande grupo de pós-positivistas, no qual encerra visões que partem da sociedade como objeto de segurança que passa por indivíduos, incluindo segurança econômica e ambiental. Então, hoje em dia se fala de segurança cibernética, né? Alguns países se preocupam tanto, como a Índia, que mantém... Inclusive, eu estava vendo um dia desses um artigo de um brasileiro que escrevera sobre a Índia, e ele falando, né, sobre a questão de se selecionar bem o percurso da segurança. E ele falava lá sobre essa confluência, né, os fatores da segurança. Eu tinha escrito até um pequeno texto sobre isso, né? No caso da Índia é que teriam fatores econômicos que permitiam determinantes da política externa e de segurança, enquanto que no período da realpolitítica se acentuou mais a preocupação com segurança nacional. Então ele falava sobre isso. Então me permite observar o seguinte, que em termos gerais, o trabalho que se permite analisar essas tendências dos estados fazer ou não a guerra está relacionado com, como eu disse agora há pouco, 4 referências, né? Os próprios estados em si,
que eram atores, a estratégia, a ciência, que estava envolvida, e também o status quo dos estados. Então, o trabalho que foi feito por uma agenda internacional de segurança, e alguns estudos de na pós-Guerra Fria, diz que, assim mesmo, é um trabalho que explicita, né, que o conceito de segurança é, por definição, subdesenvolvido, né? Ainda não se nota uma centralização no contexto por um longo tempo de segurança nacional. Bom, então, na interpretação, essa interpretação militarizada da segurança, em que se enfoque caracterizado como perigosamente pobre, né? Porque, segundo Buzan, ele escreveu em 98 que se ignoram questões de referencial, significado, alcance e planejamento da questão de segurança internacional. Em definitivo, a guerra não é a única ameaça relevante à segurança. Mas, afinal, uma pergunta, alguém se perguntaria qual seria um modo de definir as ameaças? Elas são uma constante quando o assunto é segurança? Bom, o estudioso Saint-Pierre, de 2010, ele enuncia que o vocábulo aparece nas preocupações estratégicas e substancialmente militares relativas à área de defesa. Por isso que os Estados Unidos ele sempre manteve, né, um interesse muito grande de manter militarmente alguns países que eram seus parceiros na América, permitindo-se criar uma ilha de influência, de poder geoestratégico. Então, para o autor, as ameaças se constituem sempre em e para uma percepção daquilo que se é ameaçado. Por isso, sua reflexão é fundamental, tanto na discussão sobre as capacidades estratégicas, como nas decisões referentes ao sistema de defesa nacionais e regionais. É isso que eu estava me referindo agora há pouco, a esse sistema de defesa regional dos Estados Unidos. Nesse contexto de novas ameaças, as mudanças da agenda de segurança são descritas por Buzan, que é o autor do artigo, como no processo de que um enfoque em aspectos militares e eventualidades de guerra entre os estados passa a representar uma rede de disciplinas e atores que influenciam, né, de um modo assim, em suma, uma perspectiva multidimensional da segurança. E mais do que isso, se a força não mais é o indivisível dispositivo fiador de uma posição internacional para os países, há uma obrigação de entender a agenda de segurança de uma forma estendida, na qual se encerram os fragmentos econômicos, social e ambiental, além do político e militar. Então, William também expõe uma argumentação pela qual Buzan afirmou que, em sua estrutura, que esses 5 setores afetam a segurança da coletividade humana e que esses 5 setores, já que afetam essa segurança da coletividade humana, não só dos estados, o setor militar se preocupa com uma relação às capacidades de ofensiva armada e defensiva dos estados. Então, as percepções de uns sobre as intenções dos outros, o setor político tem seu foco na estabilidade organizacional dos estados, sistema de governo e ideologias que dão a legitimidade por trás. Bom, o econômico ele gira ao redor dos recursos, finanças e mercados necessários para manter níveis aceitáveis de bem-estar social e poder estatal, né? O setor social se centra na sustentabilidade e evolução de modelos tradicionais de língua, cultura, costumes, identidade nacionais e identidades religiosas. Por fim, o setor ambiental tem o cerne, né, na manutenção da biosfera necessária a qualquer iniciativa humana. Bom, frente a essas mudanças da agenda de segurança, o que se argumentam
há argumentações sobre o que se deve abarcar nessa área no campo das relações internacionais que se adotam assim nesse trabalho. Bom, eu adoto aqui essa posição de trabalhar esse assunto hoje, segurança internacional. Inclusive o Brasil todo ano participa de um seminário com os franceses, né? Que aí tem não só francês, mas embaixada da Bélgica, embaixada da Holanda, faz em Brasília um seminário sobre segurança. Então, com este aporte teórico, o que a gente pode perceber é que sobre o tema de paz e segurança, no campo das relações internacionais, é possível assim, verificar que, no caso singular da América do Sul, apesar de não ter tido muitas guerras, somente a que eu me lembro, a Guerra do Chaco, a Guerra do Brasil com o Paraguai e da Colômbia, né? E também teve alguns conflitos com a Nicarágua, com alguns países ali na América, além da Revolução de Cuba, né? Em 1952. Bom, então, essa questão de paz e segurança sobrepõe como matéria de importância para resolver os conflitos. A questão da paz e segurança, ela tem essa temática porque aborda como foco a análise de um exemplo de como essas variáveis que eu falei, econômicas, políticas e sociais, elas são, assim, estruturais para a construção do conceito em questão. Bom, se há um respeito ao direito internacional, há um descumprimento dos tratados, assim, a educação para a paz e a boa vontade também. Eu falei descumprimento, não foi não. Não é descumprimento, tem cumprimento. Se você cumpre os tratados, não há por que ter guerra. A boa vontade também são pilares da cooperação para a paz no contexto político. Então é necessário que, todavia, se tome em consideração o aspecto interno para sua consolidação para que sua consolidação seja verdadeira. Bom, as afirmações de estar a favor da paz deverão acompanhar, em âmbito internacional, o cumprimento das condições sinalizadas e no interior dos países de inequívocas demonstrações de respeito aos direitos humanos, o uso legítimo do poder político, financeiro, a luta contra a violência familiar, a discriminação, a exclusão e a participação de todos no desenvolvimento social. Então se verifica que a situação da paz no sul da América não está de acordo com as proposições apontadas, uma vez que novas ameaças, né, as quais são representadas por conflitos entre o Estado e a sociedade civil, ainda que são parte de uma realidade da região. Então, a busca por uma concretização de paz faz parte de um processo que pode ocasionar um novo conflito interno ou se põe como um estado de situação agressiva, né? Situação de agressividade, perdão. Então, a origem de novas ameaças é parte da agenda do desenvolvimento e do subdesenvolvimento, da qual... Acabou? O que tá lá? É o Si. Eu tô ao vivo. Bom, na origem dessas ameaças também é conhecido como as ameaças do Sul, que elas foram originadas na própria América do Sul e não afeta todos de forma homogênea. Assim como segue o exemplo clássico, né, para o estado que é protagonista das guerras e brigas, né, e pelejas. Atualmente a região sul-americana está frente a uma violência insurgente, subversiva. Isso também por conta da droga, né, que tem sido na Colômbia, México e pontualmente em alguns países da América Central. São zonas de produção de cocaína. Então, contestam assim alguns, mas o que existe é ações de Estado pontuais e essas políticas públicas, como não conseguem,
esses conflitos, como demonstram as ações de grupos como o Sendero Luminoso no Peru. Eu tinha me esquecido, sabia que eu tinha me esquecido do Sendero Luminoso. As Forças Armadas Revolucionárias da Colômbia, da FARC, né? E o primeiro comando da capital, PCC, no Brasil. Então são 3 grupos que são subversivos. Inclusive, tem um vídeo no YouTube que fala sobre um desses aqui. Agora eu não me lembro qual foi que eu assisti. Bom, em âmbito interamericano, a Constituição de uma cultura de paz, assim como a desenvolvida pela Unesco, acompanha da necessidade de promover educação para a paz e que tem ganhado espaço nas políticas estatais, mesmo que devagar, né? Ou seja, que lentamente. Bom, no entanto, assim como aponta Palma, que é um estudioso do assunto, a situação de paz externa no hemisfério sul-americano, ele consegue a ausência de ameaças extracontinentais do tipo clássico, né? Países contra países. E na generalizando, né? Os governos democráticos criam um ambiente propício para a nova consideração do significado da segurança para os estados, na sociedade e as pessoas. Bom, o que ele coloca é que há muito tempo na nossa região não tem muitos conflitos entre países, né? Como existe agora recentemente a Síria, a Turquia querendo fazer guerra, lá no Iraque, ali na região da Armênia com o Azerbaijão e outros lugares, né, do mundo. Eu acho interessante que até a Rússia, ela tem horas que ela tenta provocar instabilidade política em um país para tentar assim, a confluência de poder dela, mesmo depois da pós-Guerra Fria, ainda mantém-se bem ativa, apesar dos Estados Unidos fazerem mais uma guerra comercial do que guerras propriamente ditas. Bom, então os estados, as sociedades estão, pelo menos com esse significado de segurança, portanto o conceito de paz também é atualizado no contexto do Sul. Dentro dessa análise, assim, eu estou concluindo. Em função da escassez de pensamento latino-americano conjunto na matéria de segurança e defesa, as quais até hoje influenciada pelos interesses específicos dos órgãos militares e dos governos. Assim, apesar dos muitos avanços de ressignificação que foram realizados na cooperação comercial e política no Sul da América, não se vê muitos resultados no âmbito militar e de defesa. O discurso da identidade sul-americana e dos aspectos culturais que são compartilhados não se tem estendido a cooperação em outros temas não tão comuns para os governos da região. Ademais, o tratamento que se tem dado aos temas de segurança entre os países latino-americanos é essencialmente bilateral, né? Existem excessivamente áreas que antigamente era mais militarizada do que hoje. Então essa problemática no Sul da América é uma herança de dificuldade de manter a governabilidade, né? Principalmente quando a América Latina era muito dominada pelos caudilhos, grandes exercendo o poder somente por meio de golpes de Estado, golpes militares, e inclusive foi bastante presente na década de 80. Bom, então manter a governabilidade, a qual um estado de debilidade é o que pensa Palma em 2001. Então, nesse contexto, a causa dos regimes militares que estiveram muito presentes na região, as forças armadas foram, em alguns casos, foram sendo as instituições mais sólidas e mais independentes dos estados. Quem não lembra, né, de vários
assim, ministros militares que foram presidentes de países da América Latina. Deste modo, a aproximação dos mecanismos de direito e das ações do Estado, assim como outras soluções pacíficas de controvérsias, no âmbito... pode ser uma saída para o problema de questões. Ou seja, o que ele chama atenção as soluções de controvérsias hoje é mais presente no âmbito da discussão do plano de paz, porque foi criado na base de 3 pontos. Então, adiante nós vamos falar desses pontos agora. Existem 4 disfunções principais que explicam os limites desse desenvolvimento democrático. Primeiro, a debilidade do Estado de Direito. Né? Estados enfraquecidos com sua Constituição, seu arcabouço jurídico, assim, dentro de um contexto de um poder judiciário fragilizado. Segundo, a impermeabilidade das estruturas de dominação. Você tem estruturas que podem ser facilmente dominadas por conta de políticas públicas muito frágeis. Terceiro, a iniquidade econômica e social, ou seja, quando roubam de você a capacidade de assim, agir economicamente, né? E socialmente, quando retiram de você a educação. E por último, quarta e última, a corrupção e a impunidade, ou seja, quando há perpetrados vários processos de corrupção e que se mantêm impunes até hoje. Dessa maneira, a manutenção da paz na região sul-americana ela deve construir-se sobre bases jurídicas que ajudem a reconstruir uma confiança real entre Estado e sua população. Então, em outro momento, a gente vai voltar a falar sobre o que é essa segurança na América Latina. E assim, vale ressaltar que nos tempos de Guerra Fria, eles tiveram assim vários marcos de segurança, e uma coisa que me surpreende é descobrir que, por exemplo, a Colômbia tinha uma das maiores populações separadas do planeta, com aproximadamente 3 milhões de pessoas e 300 mil refugiados. Imaginem, segundo o relatório de 2008. Então, você tinham conflitos internamente que, na verdade, não eram guerras entre um país e outro, mas eram guerras com as Farc, né? E também Chile, com Colômbia, assim, tem outros, Brasil, por exemplo, com essa paz aparente, as UPPs com uma forma de paz aparente. É um dado recente da nossa da nossa situação de rota de crime organizado no Rio de Janeiro, né? Tráfico de drogas e a relação com outros países da região. Então, a questão do tráfico de pessoas também, a gente vai falar em outro momento, contrabando nas fronteiras do Brasil, dados sobre os projetos de defesa e, dentro dessa questão, as ações da Unasul, que já é um órgão mais recente, né? Recente não, o mais recente é da ProSul. A Unasul hoje, se você entrar no Wikipedia, não tem nem mais membros, para dizer assim, no lugar do secretário-geral. Um arranjo político militar que não tem na região, mas é somente simbólico. Bom, as referências desse trabalho foi, como eu disse para vocês, Busan, Reve, Security, A New Framework for Analysis, Boulder, Colorado, Cabreira, La Guerrilla en las Fronteras Colombianas, recuperado de política colombiana, .net, Campos, né? Aide Caruso, Castanheda, Centro de Estudo Estratégico de Defesa do Conselho de Defesa Sul-Americano, da União das Nações Sul-Americanas, Unasul, e também o Centro Argentino de Estudos Internacionais. Eu fico por aqui, uma boa noite e espero ter iniciado, né, esse assunto de segurança regional que é tão importante. Um abraço para Vinícius, Cássia Lima Barbosa, que está em Brasília nos assistindo, e também eu vou mandar um abraço para Raimunda Elza,
e curtir o nosso story. Tchau, tchau. Um abraço.